Amigas e amigos, BasilCast no ar, ó, de novo a gente aqui, ó. A gente gosta de trazer muito conteúdo, né, e de várias frentes de negócios. Mas hoje, né, e o podcast normalmente é um negócio atemporal, né? A gente não fala bom dia, boa tarde, boa noite, ou se fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque é atemporal, mas hoje é uma sexta-feira e hoje a gente vai falar de um negócio muito bacana, que é breja. Eu vou falar de cerveja, deixa eu pegar aqui a etiqueta. Taíra Hops, espero que eu tenha pronunciado certo. Já vou apresentar aqui os nossos convidados, a gente está no formato diferente, a gente está no estúdio principal da TV Barueri, onde a gente pediu, né, o apoio do Aloísio, do Neto, do Pedrinho, do nosso amigo... Como? Billy Jean, pô. Para colocar uma bancada aqui, a gente colocar algumas coisas, porque a gente vai falar de como você pode... Assim, eu acho que tem dois apelos aí. Tem dois apelos importantes nessa parada. Você pode produzir por hobby. Então tá aqui, ó. Né? Tem uma que tá pronta, inclusive. Eu já vou apresentar todo mundo. Mas você, de repente, pode usar isso para gerar uma rendinha extra lá no bairro, tal, na sua região. Falar, pô, eu vou começar a produzir isso, de repente eu vendo. Vai que eu acerto a mão. Vai que eu acerto a mão na produção de cerveja. É, uma das dívidas que eu tenho é com o Maurício também, né? Por isso que a Isa tem que me ajudar a fazer as contas lá, porque eu tenho gato de cerveja agora. Parei. Vamos ensinar vocês a ganharem dinheiro e não gastar dinheiro, como o Marlon e eu. O Marlon e eu lembro o filme. Mas, gente, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos. Antes que eu esqueça, aquele like, esmaga aquele like, se inscreve nos canais. Ao final do vídeo, a gente vai ter todos os canais compartilhados para que todo mundo possa seguir e aproveitar esse conteúdo. É lógico que a gente tem um grande objetivo aqui de trazer conhecimento também, não é só... É lógico, a gente gosta de se divertir, mas a gente quer trazer conhecimento para que vocês possam aproveitar isso de alguma forma. Né? Eu sou o Eduardo Mendonça, o CEO da Basil, mas nós temos aqui... Eu vou começar pelo garoto de enxaqueca, tá? Marlon Martini, nosso garoto de enxaqueca. Aqui de novo. Arquiteto de soluções de infraestrutura e afins, que eu já não sei mais. Cada semana uma coisa diferente. Quais soluções ele é. Não, faz tudo. Agora, eu tô enchendo o tanque. Mas nós temos 3 pessoas aqui, nossos convidados, que vão agregar muito a essa conversa, que é o nosso amigo Maurício. Maurício aqui, cervejeiro. Funcionado? Tá funcionando. Apaixonado por cerveja. Quem dessa bancada não, né? não é? E vamos que é sexta-feira, né? Vamos que é sexta-feira, Maurício é top dia. 10 a Eisenbahn 2022. A cerveja dele tá aqui, a Severo. Eu já falei em outros podcasts da Severo. Cadê a câmera? Cadê? Aqui, ó. Severo. Esconde o copo. Esconde o copo. Não, deixa o copo. A gente tem aqui o Fernando, que é produtor de lúpulos, cara. É muito legal, eu quero entender um pouco mais sobre isso. A Ira Hops está aqui com a gente também, ó. A Ira Hops está chegando aqui, trazendo lúpulos diferentes para que o Maurício experimente outros sabores. Atrás disso que eu ando. Eric Pimenta, o meu eterno 01. E essa história do 01 eu já contei em outro podcast, inclusive. Verdade. Nós nos conhecemos já há bons anos. Né? Alguns anos. Fernando, fala de ti. Bom, eu sou o Fernando, sou produtor de lúpulo, ex-mundo corporativo aí, conheço o Eric há uns 12, 13 anos também, bastante tempo. E hoje atuando 100% aí no mercado na produção de lúpulo, né? Show. E há 5 anos, na verdade, focado em fazer esse negócio funcionar no Brasil. Show. E, cara, vamos explorar esse mundo do lúpulo que é fantástico. Eu tenho algumas perguntas para você depois. Maurício, fala de você. Quais são suas raízes antes de começar a produzir essas coisas bacanas que a gente gosta de consumir? Eu vim do comércio, né? Hoje eu continuo trabalhando no comércio, sou representante comercial. Só que tem o meu hobby aí que eu pretendo um dia ficar só nele, né? Sei lá, montar cervejaria, viver da minha cerveja, largar a representação comercial e tentar nisso aí, né? Porque é o sonho.
Sim, você vai largar a representação comercial e vai continuar representando comercialmente a Severo. A minha Severo. Nick Pimenta, meu 01. Edu, mas antes de mais nada, mais uma vez, cara, feliz pra caramba de estar aqui com você, com o Marlon. As últimas vezes que nós sentamos pra conversar aqui, cara, a conversa foi ótima, maravilhosa. Só conversa de louco. Boas risadas, assuntos em alto nível, então muito legal. Como vocês sabem, cara, trabalhei também no mundo corporativo aí, 25 anos, né? Agora estou empreendendo, estou ainda discutindo alguns projetos, inclusive, né, Edu, temos coisas aí para conversar, mas estamos seguindo também, tentando Sai o achar um nosso caminho. coraçãozinho? Temos coisas para conversar. Oh, Que não muitas interpretem mal isso. Negócios são negócios. Negócio, isso aí. Você quer falar de você, Marlon? Não. Não, eu sabia. Eu imaginava isso. Eu imaginava. Eu quero que vocês três venham pra cá agora, por favor. Pode servir aqui, né? Pode É, servir. pode servir. Você quer? pegar Eu uma sirvo, copinha eu aqui, senão sirvo, vai eu dar- sirvo, eu vai dar sirvo. Eu quero que vocês falem um pouco, porque hoje o grande objetivo é a gente compartilhar um pouco de conhecimento. E ó, já acabou a primeira, a gente vai pra segunda. E Não mistura, são sabores diferentes. Começou, Aí, ó, tá vendo? começou rápido o papo, mas a cerveja já acabou rápido também. A cerveja já tava antes. Ó, Isso. são sabores diferentes, por isso eu não devo misturar. Então, dentro dessa temática já, nos traga essa questão dos paladares. O que acontece? Por exemplo, você está tomando uma Witbier. É uma cerveja, ela é condimentada, ela tem a laranjinha, tem o coentro. Então, por exemplo, você vai estar tomando ela. Essa outra aqui acho que é um SB. Então, você misturar no copo, vai ficar estranho, né? Primeiro é clarinha, você vai jogar uma cerveja vermelha em cima, vai mudar tudo, vai misturar, fica horrível na boca. Então, você tem que tomar ela primeiro, de hora depois tomar uma aguinha, né? Comer, sei lá, um pãozinho para limpar o paladar. Aham. Depois você entra com a próxima, né? Ou não. Ou não. E- Ou não. não vai dar, né? Ou a picanha, É a ou picanha, uma picanha de picanha. alho. uma fraldinha. Eu acho que isso é legal quando a gente traz para mesa, porque é natural, né? As pessoas às vezes estão no churrasco, elas estão fazendo algum tipo de evento, e elas começam a tomar um tipo de cerveja, vai tomando, e faz parte do jogo. E aí, de repente, fala, não, coloca aqui, ó. Tem meio copo, eu não vou jogar isso fora, eu não vou desperdiçar, coloca. Coloca em cima. E vida que segue. Mas é que normalmente, né, você tá no churrasco, a pessoa tá tomando o que ali? Uma Pilsen, né? Uma Pilsen, uma lagerzinha comercial do mercado. Então não vai mudar nada, né? Você vai trocar, só vai mudar que vai mudar que você tá com a gelada e vai jogar em cima de uma quente, né? Então você vai perder. Vai ali. trocar uma de arroz por uma de milho, né? Então não vai dar muita coisa. Agora quando você pega estilos diferentes, aí começa a mudar, vai ficar diferente. Igual, por exemplo, não adianta você tomar, tem uma Session IPA lá, Session IPA antes de uma Vit, porque a outra é mais potente, ela é mais aromática, mais amarga. Então quando você for tomar essa daqui, você não vai sentir nada, porque vai encobrir o sabor da outra cerveja. Então você tem que ir começando sempre com as mais fracas, aí você vai subindo, aí vai querer amargor, aroma, aí você vai subindo. Aí depois, quando parou com isso, você vai para as mais alcoólicas, potentes assim, né? Um aroma mais tranquilo, só que mais saborosas. Olha que interessante isso. Aqui a gente eleva um pouco, né? Porque não se trata de quantidade, mas de qualidade. E aí eu trago um pouco a conversa para o Fernando. Fernando, no lúpulo, isso muda? Você tem produções diferentes de lúpulo? Como é que funciona essa coisa do lúpulo? Honestamente, eu não sabia que existia fazendeiros de lúpulo, né? Estão crescendo, estão crescendo. Latifundiário de lúpulo, né? Latifundiário de lúpulo, velho. Aí acho que fazendo a conexão com o Maurício, né, que é o produtor de cerveja, o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Né? Isso é um dado importante. E a gente não produz o principal ou um dos principais insumos da cerveja, que é o lúpulo. Né? Todo mundo já viu a camiseta água, malte, lúpulo e levedura. Sim. E o lúpulo está ainda muito incipiente. Hoje já tem muita gente produzindo, já tem mais de 100 produtores, tem muita gente investindo, muita gente grande investindo. E existia um mito que o lúpulo era uma planta de clima temperado, que ela não crescia em clima tropical. E você sabe que brasileiro é teimoso. Né? Ah, não, Brasileiro... Teimoso, briguento, dentre outras coisas. Tem outras coisas. E a gente conseguiu mostrar que é possível produzir lúpulo no Brasil, é possível produzir lúpulo de qualidade, e isso começa a trazer para os cervejeiros uma alternativa de usar um insumo nacional
Tá. com um frescor que a gente não tinha no Brasil, né? Via de regra, o lúpulo que chega para o cervejeiro caseiro, principalmente, é um lúpulo já de safras de 2 anos atrás, né? No mínimo. No mínimo. É. Então, esse pé aqui eu colhi hoje, né? Tirei hoje da Nossa, que da planta, né? sensacional, cara. Me ajuda aqui, ó. Olha que bonito que é isso, cara. Esse é um braço da planta, na verdade. Esse é o O braço lúpulo é da uma planta. trepadeira, ela cresce 6 metros de altura, né? Que loucura. Uma dessa, cara. Não, você não pode ter uma dessa em casa. Legal. Se você tiver uma dessa em casa, nenhum projeto mais a gente entrega. Então é uma cultura apaixonante porque está conectada a um mercado que é apaixonante, que é a cerveja, né? Não preciso nem falar. Sim. Então vocês vão poder perceber depois que você sente o aroma do lúpulo, te remete imediatamente à cerveja, né? E aí o Maurício pode falar um pouquinho melhor. Você tem diversos tipos de lúpulo que você usa em diversos tipos de cerveja, da mesma forma que uma Witbier é uma cerveja mais leve, ela não é tão lupulada, ela leva condimentos. Uma SB é uma cerveja mais maltada e você tem as IPAs, as NEIPAs, né? Aquelas cervejas super lupuladas, né? Que você sente lúpulo ali no extremo, É né? tipo alho. Você exagera no alho, você já... Você já tomou você já tomou aquela cerveja bem amarga, bem lupulada? É assim. Se exagerar, às vezes fica até ruim, né? É quantidade. Ou na quantidade ela prende na garganta, dá o heart que a gente fala, né? Heart. Harsh. Eu acho que aqui começa a ficar muitas dicas interessantes desse mundo do micro cervejeiro, de como as pessoas podem começar a produzir essa cerveja. Você não, porque você já é cliente do Maurício. E eu também já sou cliente do Maurício. Então a gente se abstém disso. Mas para quem está assistindo, a gente pode aproveitar tudo isso. E até, assim, durante a semana, de acordo com o tema que a gente fecha, e isso é uma coisa que acaba consumindo tempo, energia, estresse, eu acabo consumindo bastante coisa, bastante conteúdo a respeito disso. E eu vi um vídeo esses dias de um cara que estava ensinando a fazer cerveja sem equipamento nenhum. Quer dizer, eu vou até fazer um adendo aqui. O cara, ele falou o seguinte, porque aí eu quero entrar na esfera do Eric. O cara falou que pré-requisito mínimo é ter isso aqui é um termômetro ou não? Vencímetro. Vencímetro. Vencímetro vai ser legal de falar. Densímetro, de densidade. Exatamente. Boa. Mas o cara falou que tinha que ter pelo menos um termômetro, dado algumas circunstâncias. Também, porque tudo é temperatura. Boa. Você vai fazer sua mostura, são rampas de temperatura que você vai ter que seguir para chegar a um determinado sabor ou sabor na cerveja. Eu quero uma cerveja mais seca, mais encorpada, então é tudo temperatura. Faz ela a 62, ela vai ficar mais sequinha para fazer uma lager da vida. Quer ela mais encorpada, você já faz a 68, 69. Agora eu tenho uma dúvida com relação a isso aí. Isso muda, o que eu quero dizer, com base na qualidade dos itens? Ou seja, você tem uma receita base, vamos assim dizer. Sim, sim. Mas você precisa talvez ajustá-la dependendo da qualidade dos itens? Sim. Deixa eu fazer o jabá aqui, Um ó. caso bacana já, por exemplo, o lúpulo. Nós seguimos, quando você compra o lúpulo, vem lá na tabelinha, os alfa-ácidos que tem no lúpulo. Então, vamos supor, você compra um lúpulo, esse aqui é fresco, é de 2022. Então, eu não sei, vamos supor, o Magnum tem 13 ou 10? O Magnum, a análise não saiu ainda. O Comet que está ali, esse Comet aqui tem 14% de alfa, 3,70 de óleo, mais ou menos. Exatamente, 14. Então, quando você vai montar lá a tua receita, você tem que seguir nos 14. Porque, por exemplo, você seguir, vamos supor, você compra de fora, você comprou a 14, só que chega aqui depois de 2 anos, né? Então, esses 14 já não são mais. Ali tem uns 10... Ele degrada. ou menos, que vai perdendo. Então, não adianta eu montar minha receita em cima de 14 num lúpulo que só tem 10. Porque aí eu estou esperando um amargor no final que não vai chegar. Ou então usar com 10, usando um de 14. Vai chegar no final, vai ter uma cerveja mais amarga, que não vai ficar bom no paladar. Você vai beber, ela não vai descer bacana. Então, qualidade no produto, desde o malte até o lúpulo. O lúpulo, principalmente, assim, porque ele tem que ficar ali atento, senão se perde na receita. Excelente, excelente. Sem contar a levedura, Eu- desculpa. Como é isso, eu não sei. Eu vou até aqui entrar, adentrar a mesa. E, Fernando, me ajuda a entender. Essa é a planta do lúpulo. Esse é o É o pellet. pellet. E Vamos esse abrir cara um aqui, ó. Vamos abrir um aqui para...
Eu acho que é legal explorar isso, velho. É legal, porque de repente não, eu não quero fazer nada em casa. Eu compro do Maurício, que é mais fácil. Continua comprando que eu ganho comissão. Mas depois você Bem vai gelado explicar. ainda, né? Depois você vai explicar como é que a gente faz isso em casa sem precisar muito de equipamento, tá? A diferença é absurda num lucro fresco para um de 2 anos. É absurdo. Uau! Cara, cheiroso. Isso aí que faz a Marlon, vai lá, mágica você que é acontecer. apreciador. Nossa. Dá pra mim. Deixa eu... Não, vou usar isso aqui. Não, você não falei nada. Inclusive, eu tô na dúvida se isso tá sensacional. Deixa eu pôr um pouquinho aqui no Tá copo ligado, pro pessoal ver. Mas não faz barulho, ó. Pô, pode continuar cheirando. Pode Dá continuar pra não viciar. cheirando. É igual catnip, né, cara, pra gato. Então, só rapidamente, como é o processo. A planta, ela cresce no campo, né? Tá. E hoje no Brasil ainda tem muito pouco, mas já começam a surgir as cervejas que são feitas diretamente com a flor colhida do campo. Né? Você colhe ela do jeito que está aqui, e aí tem que ter uma sincronia com o cervejeiro para ele poder usar em meia hora, 1 hora depois que colhe, e aí vai a flor fresca. É o estilo Harvest Ale, né? Ou Fresh Ale, que é uma cerveja feita com lúpulo fresquíssimo, né? Mas, via de regra, a gente colhe muito lúpulo, não dá para fazer cerveja em 1, 2 dias, 3 dias de colheita para o ano inteiro. Então, o que a gente faz, a gente seca o lúpulo, né? Aqui já é um lúpulo que a gente secou ontem, por exemplo. Secou ontem, então esse A é gente secou fresquinho. ontem, ele tá fresquinho. Então daqui sai coisa boa, hein, Maurício? É o lúpulo SAS, né? Daqui todo mundo pra casa do Maurício já. Só que a flor seca, ela ocupa muito espaço, né? E ela, para o processo cervejeiro também, ela tem diferença no uso, principalmente o cervejeiro maior, que tem fábrica, equipamento grande. A flor ocupa muito espaço, ela consome muita água, ela puxa muita água. Então a eficiência do cervejeiro cai. E, via de regra, a maior parte dos equipamentos não tem os filtros necessários. Então ela entope de equipamento. O probleminha do entupimento. Quem fez já passei cerveja, por isso. mesmo na panela, né, mano? Pelo amor de Deus, cara, é um caos. E aí, então, a gente tem um terceiro processo, que aí é a pelletização, onde você é o mesmo produto, só que você tritura a flor e passa numa matriz para formar esses pellets. Então, o pellet ele é mais adensado. Isso aqui se chama pellet. Pellet é o mesmo de ração, né? O pessoal usa de madeira também. Ração de cervejeiro. Ração de cervejeiro. Gostei. Pra você que bebe cerveja, saiba. Você... Temos uma ração. Temos uma ração. Exato. Boa. E aí o pellet ele ocupa muito menos espaço e a gente guarda então em embalagens em que a gente tira o oxigênio, coloca um nitrogênio ou CO2 para preservar o produto, sela, embalagem protegida da luz e guarda em temperatura baixa, aí ele ganha uma validade aí de 2, 3 anos. Mas é nitrogênio porque o oxigênio atrapalha, ele oxida e tira algum O oxigênio é um dos nossos maiores inimigos. É o principal inimigo do lúpulo e da cerveja. É o principal inimigo. O segundo é a luz e o terceiro é a temperatura. Tá vendo, Marlon? Não respira quando você estiver bebendo. Não, eu posso respirar, porque quando eu respiro, eu consumo oxigênio e jogo pra fora CO2. Isso daí é biologia. Tô brincando, cara. Eu quero você bem, eu quero você vivo. Mas ele perde, né? O lúpulo ele tem os óleos essenciais e ele volatiliza muito rápido, né? Então o oxigênio vai fazer com que a gente perca essa qualidade do lúpulo. E os alfa-ácidos, que é o que traz o amargor, também ele vai degradando ao longo do tempo com o oxigênio, né? Então são coisas técnicas aí, né? Mas o Maurício pode falar melhor, na cerveja é até pior, você tomar uma cerveja oxidada é terrível. Qual o sabor que fica da cerveja oxidada? Barra de ferro, né, provavelmente. Exato, por aí. Uma pergunta? Eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta. Tá funcionando? Sim, vamos lá. Quando a gente fala lá vulgarmente, quando era menino, chocou a cerveja, o que aconteceu com a cerveja? Ela venceu? O que aconteceu? Normalmente ela venceu, mas o que acontece? Eu vejo assim nas minhas cervejas. Eu não acho que... O que acontece é que às vezes você compra uma latinha e põe pra gelar, né? Você colocou pra gelar. Se congelou aquela latinha. Então quando você congelou, ela expandiu lá dentro naquela lata, né? Então quando você descongelou e voltou, aquele CO2 que tava pra ficar dentro daquela latinha, não tá mais, porque expandiu e aumentou, né? Então ela ficou rala, ficou choca. Porque ela perde o gosto, ela fica esquisita, ela fica meio aguada. Às vezes a maioria é por falta de CO2. Por exemplo, o PET. O PET ele é bom para você, sabe,
um negócio rápido. Você comprou, vai beber, vai consumir. Se você deixar no PET, o PET também expande. Então aquele CO2 que eu calculei para ficar lá dentro, você vai perder, ela vai ficar ruim. Então a cerveja choque é a mesma coisa. A cerveja velha, ela vai perder sabor, ela vai escurecer, vai oxidar. Então ela acaba ficando com um gosto muito esquisito na boca. Normalmente ela fica aguada. Quando eu tomo uma cerveja meio choque, ela tá aguada, eu sinto aguada na boca. Então é mais ou menos isso. É falha de processo, cerveja velha, congelou, descongelou, aí põe pra gelar de novo. Então é essas coisinhas assim, mas... Daí você pode explorar muito do seu lado, né? Porque existe todo um processo de controle produtivo. E é lógico, aqui a gente tem um apelo de também compartilhar conhecimento para as pessoas, produzir em baixa escala, né? Nós não vamos falar do micro cervejeiro que foi top 10 da Eisenbach, que passou de 90 para 250 litros, né? Que eu gravei isso. Tamo indo. Tamo indo, ó lá. Mas aquelas pessoas que de repente querem começar a fazer em casa, mas existem alguns cuidados do processo produtivo em si, propriamente dito. Não, na verdade, assim, Edu, quando a gente fala de processo produtivo de uma forma geral, agora está funcionando, ó. Tinha certeza que não estava funcionando. Espero que tenha captado toda a conversa, senão eu vou ficar parecendo aqueles bichinhos que só fica mexendo na boca, assim, ó. Você vai pegar do Depois meu. você põe o seu áudio no fundo. Oi, tudo bem? E aí? Peixinho do aquário, né? Peixinho do aquário. Oi, qual que é a cerveja? É um Muppet, né? Faz a voz do Muppet. Pois do Muppet atrás. Oi, tudo bem? Se você afinar minha voz, você vai ver. Mas o que eu acho assim, né? Por isso até a gente faz essas perguntas, obviamente somos leigos, né? Sim, sim. Mas é muito por conta disso. O processo produtivo, você não só tem a questão, que o Maurício bem explicou, da receita, e muitas vezes para produzir o mesmo produto, você não tem só uma forma de produzir, né? Então você vai adaptar, né? Dependendo. De novo, você vai utilizar uma matéria-prima que está um pouco diferente, ou dependendo até da idade dessa matéria-prima, você vai ter que ajustar um pouco o processo produtivo, qualidade e tudo mais. Temas relacionados a BRICS, né, para quem não sabe, a quantidade de sólidos ali que tem no produto. Então, enfim, tudo isso você vai, de alguma forma, ter que ajustar e controlar. Por isso que existe ali todo o time de controle de qualidade para garantir que os processos estão funcionando e você está saindo com o produto no final com a melhor qualidade possível. Do mesmo jeito que eu tenho certeza absoluta que você, como você mesmo falou, que você vai medindo a temperatura ao longo do processo, porque você quer chegar com uma qualidade final, não só do ponto de vista de sabor, mas qualidade do produto mesmo, sim, né? Sim. E tem até outras coisas, né? Na cerveja, por exemplo, água, eu tenho que tomar muito cuidado com água, cloro. Cloro e oxigênio. Cerveja, para mim, depois de cloro e oxigênio são meus piores inimigos, assim. Se deu cloro, vai ficar com gosto de esparadrapo a cerveja. Se Gosto oxidou, de esparadrapo. Exatamente, ela fica com gosto Eu medicinal nunca mesmo. comi esparadrapo, então eu não sei Não, que gosto sabe tem. quando você vai no hospital, tá aquele cheiro de curativo, que a Ah, tia tá fazendo boa, curativo? boa. É isso aí, a cerveja fica daqui. E não, você não consegue salvar, não tem o que você faça. Que Pronto, você é cerveja consiga medicinal. salvar. Já serve pra curativo. Pra mim, cerveja já é medicinal por si só, velho. Não, mas olha que coisa interessante, né? Nós estamos falando da água. Sim. E a água, por si só, você já vai ter que analisar para entender o que ela tem. A e o que água é você precisa corrigir 95% isso. da cerveja. Entendeu? Por quê? Todo mundo na concepção, água é água. Ok, mas espera aí. O que foi adicionado nessa água que talvez eu preciso remover para garantir que eu tenho efetivamente água? Água pura. Entendeu? Porque isso vai impactar no produto. Então, quando a gente fala de como controlar, nós estamos falando desse mínimo detalhe para garantir que você tenha excelência no processo e você vai ter um produto final refinado e dentro daquilo que você espera. Porque senão você vai ter um gasto, você vai perder o produto, você muitas vezes vai ter uma experiência de quem vai consumir ruim, obviamente, e essa é a coisa mais Exatamente, a importante. pessoa já desiste e não quer mais. Você vai perder Exato. um consumidor. Aquela primeira experiência do cara colocar na boca e encantar, dele sentir aquele, opa, que diferença, que é o que aconteceu com nós. Quando nós começamos a tomar cerveja aqui, qual foi a primeira reação de todo mundo? Cara, que cerveja maravilhosa. Cerveja gostosa. Né? Sim. Então, isso é porque por trás o Maurício tem toda a questão dos controles produtivos para garantir que a coisa aconteça de forma correta. E aí que vão vir as dicas, né, Maurício? Do próximo bloco, né? Exatamente. Vão vir as dicas do próximo bloco. Mas eu acho que até um passo antes disso tudo, e é muito legal, porque existe realmente essa preocupação com esse processo produtivo para que você garanta sabor, qualidade de entrega, paladar, né? Para que não fique mais do mesmo, ou não fique uma coisa assim, tipo,
Marlon fez cerveja na casa dele. Me convidou pra ir tomar cerveja na casa dele. Eu tomo e falo, Marlon, legal. É ruim. Pra ele eu falo que é ruim. Mas assim... Aí eu falo assim, ó, não precisa voltar mais. Eu tomo sozinho. Perfeito. Não toma mais, então. Sobra mais pra Não mim. toma mais, Tá não. bom. Tchau. Só tem álcool esse negócio, cara. Não tem sabor. Mas o álcool é a parte importante, né? Oi, meu amor. Tudo bem? Minha filha. Ela veio tomar cerveja também. Não, ela veio fazer backstage, porque ela não pode tomar cerveja porque eu não deixo. Olha o exemplo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Brincadeiras à parte. Eu acho que existe sim, e as pessoas que de repente querem ingressar nesse mundo, e é muito legal, acho que dá para fazer. Eu mesmo tenho conhecidos aqui no município que eles montaram uma cervejaria e eles produzem cerveja artesanal, eles têm o processo deles e fazem eu não sei se existe todo tipo de cerveja, isso é outra coisa, né? Eu não sei se existe todo o tipo de cerveja, mas existe alguns tipos de cerveja que eles produzem e vendem lá, do bar deles, que é muito interessante. Inclusive, uma vez eu tive a oportunidade de tomar uma cerveja que era verde. St. Patrick's Day. É verde. Em homenagem ela à mesma. Irlanda, lá, o St. Patrick. É verde. E aí, quando me serviram a encrenca do copo com o chopp verde, com a cerveja verde, eu falei, caramba, é suco detox esse negócio, velho. Só Vou que com ficar álcool. saudável. Kryptonita. Eu tomei o primeiro, no segundo eu já não dei conta, velho. Acabou, morri. É muito alcoólica. Pelo menos eu fiquei muito mal com ela. O problema foi a 25ª que era verde, né? As anteriores. As 20 normais, né? Exato. Tomou 2 partezinhos dela e ficou bêbado. E aí, de novo, você já trouxe, Fernando, um pouco disso, né? Dessa questão da produção do lúpulo, que você cria, né? Na verdade, condições diferentes, aromas diferentes, formas diferentes do lúpulo. Exato. É isso? E cada um tem uma forma de produção. É isso? A cultura ela é relativamente semelhante, né? Elas são todas trepadeiras. Tá. A gente monta uma estrutura, né, de postes de eucalipto, cabos de aço, tudo para ela conseguir subir ali nos barbantes ao longo de 6 metros, né? Mas as variedades elas têm uma diferença entre elas, obviamente. São, por exemplo, você pega a própria Sass que está sequinha, ela é uma flor muito menor. É uma planta que rende menos, ela não sobe tanto, por exemplo, quanto a Comet. Essa Comet é uma variedade americana, a Sass é uma variedade da República Tcheca. A Comet ela chega a ultrapassar os 6 metros de cabo, vai mais 1, 2 metros, aí depois ela tomba porque ela não tem mais por onde subir. Sim, pra onde ir. Então isso varia um pouco. E outra coisa que varia às vezes é o próprio timing dela, né? O tempo dela de florescer e de amadurecer. Às vezes a Sass, por exemplo, é a que dá mais cedo na safra. A Comet, ela vem no meio da safra e tem outras que são mais tardias, né? Então você aprende a jogar com isso também até para otimizar os seus recursos dentro da fazenda. Né? É super interessante isso, cara, porque eu não fazia ideia. E só do Eric pegar o copo e trazer aqui pra ele e voltar, já veio o aroma. Já veio o aroma aqui na minha narina. Que maravilhoso, né? Cara, sensacional, sensacional. E assim, é um aroma que você não vai sentir na Sass. Tá. Porque o Comet é um lúpulo de aroma. Né? Ele é um lúpulo muito alfa-ácido, mas ele tem muito óleo essencial e é um aroma pungente, assim, né? Cítrico, que você percebe. O Sass não, o Sass já é tido como um lúpulo nobre, né? Ele é um lúpulo bem sutil, mas praticamente todas as Pilsners, todas as Lagers que você toma, via de regra, ou tem Sass ou tem algum outro desses lúpulos mais sutis assim, né? Aquela propaganda da Stella, não sei se posso falar. Pode, a gente não liga não. A gente faz, depois a gente cobra. Eu faço propaganda da Severo, pô. Se é cerveja, é carta branca. Que ele fala que pega os lúpulos, né? Escolhe a dedo, os lúpulos é o Sass, né? Tá. Que ele usa na Stella, por exemplo. Tá. Então são lúpulos diferentes. Se ele usar um Comet na Stella, estraga a cerveja. Do mesmo jeito que eu acho que vale também, vocês como experts mencionarem, a questão como o próprio clima do país também influencia, né, no gosto, né, das pessoas por cervejas de tipos diferentes. Né? Porque é muito engraçado isso, não tem como, obviamente, num país tropical, você querer tomar uma cerveja, como você deu o exemplo aí, com um nível alcoólico altíssimo, você vai... não tem jeito. Você vai ficar... alto,
mais rápido. Sim, Né? sim. É diferente de um país frio que, na verdade, o álcool te ajuda a aquecer. Então Até porque a diferente. cachaça é da Noruega, né? Mas, Não, eu acho. nem comentar. Mas o cara não Trucou agora, né? Mandou bem demais. Só pra derrubar esse mito, né, Maurício? Pô, Não, mas eu acho assim, você, por exemplo, você vai beber, é lógico que você tem cada pessoa, você tem um cara que consome álcool de qualquer jeito, qualquer hora do dia e pronto. O Marlon. Que seja. Você? Mas quando você fala, por O exemplo, chefe tá aqui do lado, não a gente avisa está não. discutindo o tema da cerveja. A cerveja, muitas vezes, principalmente num país igual o Brasil, ela é amplamente consumida também com viés de refrescância, certo? Sim. Obviamente que se nós vamos falar de aguardente, cara, aguardente o cara não está procurando refrescância, o cara está ele procurando tá outra a coisa. loucura dele. Procurando Encrenca. a loucura, encrenca e problema. Agora, ele não vai beber, obviamente, a mesma quantidade que ele toma de cerveja, a mesma quantidade que ele vai tomar de... Não tem como, né? Não deveria. Não deveria, né? Mas eu acho que muito essa questão, de novo, a Tem uma característica do polêmica aí no país, ar, cara. ela vai falar um pouco com o perfil da cerveja, não tem como. Então aqui é natural você consumir uma cerveja, eu vou usar um termo que eu sei que é o termo errado, né? É uma cerveja mais rala, com mais água, né? Com teor alcoólico um pouco inferior. E você vai para alguns países, por exemplo, Europa, alguns países mais frios, você vai ter uma cerveja mais encorpada, mais densa, com teor alcoólico mais elevado. E só te lembrando que na Europa os caras adoram nossas caninhas, tá? Por isso que lá vale uma fortuna. Mas é engraçado isso também, né? Porque não tem como dissociar isso também. Pode não, né? No deve. perfil da cerveja. A cerveja está maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Gente, eu acho que aqui, ó, diante de tanto conteúdo técnico, e é lógico, hoje a gente está numa composição diferente, a gente está de pé, a gente está no estúdio principal da TV Barueri. De novo, agradeço o apoio de vocês todos. A gente precisa trazer, a gente vai trazer muitas dicas para aqueles que querem. Ó, eu tô aqui atrás, tá? Desculpa, tá, Bárbara? Tô aqui atrás. Mas não tem problema, pode ficar atrás. Cerveja é prioridade. Normalmente é. Maurício quer responder a... Mas a gente vai deixar. pergunta dele A gente do- vai deixar para o próximo bloco. Vamos lá. Nós vamos deixar para o próximo bloco a resposta da pergunta do nosso amigo Eric e algumas dicas que são muito importantes para a gente começar esse processo produtivo em casa, porque eu, honestamente, quero começar a produzir em casa. Mentira, não quero. Eu Não? prefiro contratar de você, eu prefiro comprar de você. Mas para aqueles que quiserem usar isso como hobby, ou de repente usar isso como uma forma de falar, pô, eu fiz um negócio bacana, com sabor bacana, tá palatável, tá legal, tá diferente. E vou começar a fornecer isso, porque não? Você começou assim e compartilhar essa experiência eu acho que é muito legal. Exatamente. Conhecimento tem que ser passado para frente, né? Tem, eu sou Sempre. muito a favor disso, eu defendo isso da Base U e aqui eu vou falar de novo antes de chamar os nossos amigos comerciais, né? Que a gente sabe que precisa ter, até pra gente poder repor o copo. Por favor. A Base U em si era uma empresa de tecnologia, era uma empresa de consultoria da área de tecnologia, onde o Bar é especialista em proteção e segurança de dados, e a gente tem outros profissionais dentro de casa que também são muito especialistas nisso, mas a gente gosta exatamente disso, de compartilhar conhecimento. E a gente sabe que hoje em dia muito da tecnologia é usada como meio e não como fim. Então a gente quer conscientizar as pessoas de, ó, fiquem calmas, fiquem tranquilas, né? Vocês vão usar a tecnologia como ferramenta. Como o Maurício e o Fernando usam o lúpulo, usam a cevada, usam a água, usam o nitrogênio. E a tecnologia também. E a tecnologia, a gente pode falar disso, inclusive, né? O Eric também usa muito da tecnologia, apesar de não ser um cara de tecnologia, ele usa bastante tecnologia para trazer resultados. Né? Para Mas, facilitar a enfim. vida, né? Oi? Para facilitar, né? Facilitar a vida, é uma ferramenta. Mas assim, e a gente gosta dessa mistura, e eu acho que isso é muito legal. Nós vamos falar no próximo bloco das dicas, beleza? Fechou? Volta nesse segundo bloco. Ele está falando hoje de cerveja. Né? Hoje é uma sexta-feira, podcast é um negócio atemporal, mas a gente está falando de cerveja, porque hoje é uma sexta-feira, a gente reuniu aqui amigos, queridos, né? Pessoas que eu estou conhecendo, Fernando, que até briguei hoje, mas deixa essa história para lá. Ele tá até com o olho inchado até da porrada aqui, né? Não dei porrada nele, cara. Eu só tava estressado. Foi isso só o faz susto. parte. Agora que eu tomei minha cerveja do Maurício, eu já relaxei, tá tudo bem. Mas a gente tá falando hoje de cerveja e como você consegue, de repente, em casa, com os itens que você tem, né, começar a produzir os seus primeiros litros de cerveja. E aí eu vou pedir
para o Maurício compartilhar um pouco dessa experiência dele, né? Porque aqui o Fernando ele trouxe a planta do lúpulo, que não é necessariamente só essa planta, tem várias formas de plantar enfim. Por favor, porque eu não conheço. Não, sim. Tem mais de 200 variedades de lúpulo Olha no aí, mundo. cara, Né? que loucura. Aqui no Brasil, no Ministério da Agricultura, tem aproximadamente 50 que estão registrados e que a gente pode plantar no Brasil. Né? Interessante isso aí, É. Interessante, cara. Eu não fazia ideia dessas coisas, cara. Eu tava falando pra você, lembra? Não tava? Exato. Então, Algumas variedades são 50 tipos patenteadas. de cerveja né? que você pode fazer, então. Algumas variedades são patenteadas pelos países e pelas empresas que desenvolveram. Então, Citra, por exemplo, que o Maurício citou agora há pouco, é um lúpulo patenteado pela Yakima, que é um dos maiores produtores nos Estados Unidos e do mundo, e a gente não pode plantar aqui. Né? Então, Que interessante. paciência, a gente não pode plantar, mas um dos caminhos que a gente tem entre os produtores, entre a Associação dos Produtores de Lúpulo, né, brasileira, é justamente começar um processo de desenvolvimento de melhoria genética no lúpulo para a gente conseguir desenvolver uma variedade com o perfil brasileiro, né, com o terroir brasileiro, né, com a característica ou muito mais lúpulos, variedades que não vamos poder falar, esse lúpulo é um lúpulo brasileiro. Dúvida. Vocês já têm um suporte hoje, sei lá, de alguém, assim, vou falar tipo uma Embrapa da vida, ajudando nisso aí, desenvolver alguma coisa ou não? A Ou isso Embrapa ainda é muito de vocês mesmo ali, os produtores, ou tem alguém também? Não, tem bastante gente, muitas universidades, a Unesp aqui em São Paulo, tem a Universidade de Lages em Santa Catarina, tem a Universidade em Alagoas, tem muitas universidades que já estão desenvolvendo pesquisa. A Embrapa entrou agora no Rio de Janeiro num projeto junto com o Grupo Petrópolis. A Ambev está muito forte, né? Ela tem já uma fazenda em Santa Catarina, eles têm uma parceria em Ribeirão Preto, com uma startup de lúpulo também. Então, assim, o negócio está andando e está andando muito rápido, né? E eu enxergo daqui uns 10 anos o Brasil jogando um jogo bem interessante no cenário global aí de lúpulo. Legal. E isso é muito legal o que você trouxe, o que você está comentando, porque esse país tem um potencial enorme para um monte de coisa. Tem um potencial enorme. Né? Nós somos capazes de fazer 1 bilhão de coisas, eu e você somos testemunhas disso, de quanto que a gente desenvolve no dia a dia, do quanto que a gente resolve. É lógico, dentro da nossa área de especialidade com os nossos clientes, usando as tecnologias que a gente tem, o quanto que a gente traz de benefício e solução e velocidade e diminuição de caos. Normalmente a gente gosta do caos, né? Caos pra mim é tudo. Eu sabia. É por isso que Mas eu tenho trabalho, vamos né? falar do seguinte. Causa ordem. O caos Só uma curiosidade em relação ao potencial brasileiro, o Brasil é o único país hoje que produz 2 safras por ano de lúpulo. Olha aí, Todo o resto do clima temperado é 1 safra por ano só. olha aí. Então, falando em potencial, você imagina. A gente já tem dobrado o negócio. já. Exatamente. Perfeito, perfeito. E aqui eu vou trazer um pouco para a mesa, Maurício. Você que é o cara que vai lá e pega a panela e bota água e ferve a encrenca Bota toda. malte, bota lúpulo e depois bebe Compra tudo. o lúpulo do Fernando. Compra do Hero Hops. Compra Hero Hops, vai lá, coloca, vai fermentar aquela encrenca toda. O que você traz para nós? Eu não sei mais qual é a minha. É essa. A cheia, né? O litro. Depois eu quero saber o que são essas coisas aqui. Isso aqui, Edu, Não, mas pode pegar do começo. vamos lá. Cerveja, assim, parece muito complicado, mas não é. É mais você seguir, o pessoal, aquele mise en place, né, dos cozinheiros. É você seguir um ordem ali certinho das coisas. Mesa en place. Mesa en place. Que não vai ter problema. O que é o mesa en place? Eu fiquei curioso agora. É o que é o seguinte, bicho, se a gente for conversar com os caras, você já entendeu que nós somos ignorantes pra caramba. perto dos Muito, caras, né? muito ignorante. Muito. Não é pouco, não. É muito. Não, por exemplo, que nem A gente eu é vou fazer minha consumidor, né? cerveja. Eu deixo tudo organizadinho, né? Desde o malte, vou começar lá, moer o malte, então vem do malte, a panela, até chegar no finalzinho, que é o lúpulo que vai entrar na panela. Então, deixou tudo organizado. Hoje, eu falei pra você, hoje eu sou um cervejeiro Nutella, né? A minha panela já é elétrica, eu já não passo todo aquele sufoco que eu passava antigamente. Então, mas pra quem quer começar, não precisa de tanta coisa assim, essas coisas absurdas que nem hoje eu tenho em casa. Esse é o ponto. Você compra um balde, ou vai numa padaria mais próxima de casa e pede um baldinho, aqueles que vem com manteiga, sabe? Acho que é 20 kg de manteiga, não sei quanto que vem ali.
baldinho já vira um fermentador, aquilo ali. Lavou, esterilizou, passou um álcool 70, tá novo. Rapaz. Compra uma panelinha, essa Pensa panela no aqui... colesterol dentro disso. Não, mas aí tá limpinho. Você compra uma panela, essa panelona de, sabe, merenda de escola, aquela panelona de alumínio. Sim. Uma panelinha daquela ali. Compra um saquinho de voal, né, que a gente chama de grain Saquinho bag. de voal. Isso. Isso aí Deixa vai eu virar um pegar. cesto. O que é um saquinho de voal? Dentro se fosse um ignorante igual eu, ia falar, rapaz, isso é aquele... pra A colocar nágua, dentro a nágua da máquina. avó? Não, dentro da máquina, pra lavar roupa, alguma É, coisa pra assim. colocar o tênis. Então, É tipo aquela meia de seda que ninguém usa mais? É. É? É o É que isso. acontece aqui, Edu. Isso aqui se abraça, põe dentro da panela, né? Então aqui você põe os maltes e faz o teu cozimento aqui dentro. Você abraça. Isso arremete à abraçada? Que eu escuto falar. Braçagem. Braçagem. Ah, é diferente. Não, é diferente. É diferente, Boa. é diferente. Boa. Continua provando que é ignorante. Saúde. Deus salve a ignorância. Amém. Então, não precisa de muita coisa. Aí depois, por exemplo, o cervejeiro caseiro, ele quer se especializar, quer aprender mais, quer fazer coisa melhor, aí ele começa a buscar outras coisas, né? Estudar, vai mexer com água, vai tratar água, outras coisas, vai mudar fermentador, vai sair do baldinho. Mas se não quer, se ele quer só fazer a cervejinha lá para ele tomar no final de semana, os 20 litros dele ali, então é uma panela, um saquinho de voal, um baldinho de 20 litros, não precisa nem de geladeira, dependendo da situação da pessoa. Põe lá, deixa num cantinho da casa mais fresco para fermentar e só. Não é O muita- processo de fermentação leva quanto tempo? Depende da cerveja. Normalmente, isso não é uma regra, né? Normalmente uns 7 dias, 5 dias, às vezes passa um pouco, dependendo. Lager normalmente demora um pouco mais, as minhas uns 10, 12 dias, que fermenta a 10 graus, é bem baixinho, né? Então demora um pouco mais. Um ale já é mais rápido, que você fermenta a 17, 18. Esse aqui, como eu faço pressurizado, já fermenta a 20 graus, então você consegue dar aquela subida. Então é tudo processo. Então se o cara quer se especializar, o cara estuda e vai arrumando as coisinhas. Eu acho legal e isso. E aqui, hashtag fica a dica. Se você tem pressa de tomar a sua cerveja, Não tenha, porque cerveja boa mantenha 30 sua dias. paciência. Mantenha a sua paciência. A Vai, gente e pode vai uma estourar, não? advertência, viu, Tem Edu? mais gente pra gravar? Ah, não. Tá tão bom o papo. Uma advertência rápida, tá? Uma vez que você começa a fazer a cerveja, você Esquece. Não volta volta mais. Caminho sem volta. E aí você sai do balde de manteiga pro balde fermentador, pro Fermentador de inox. fermentador de inox com temperatura controlada, pressurizável. Aí, menino. Aí depois Aí vai pra você já- 250 litros. aí você vê o divórcio. Aí tem uma chácara. Viu, Edu? Pois é, e a Sarigoma, que é aqui perto, Exato, inclusive. você pega Ô, o Edu, Edu, uma chácara aí com você vê o 250 divórcio, porque começou a entrar muita coisa em casa, no carro, a mulher começa a brigar, aí você já tem que ir para outro lugar. Isso aí. mas só um ponto aqui, né? Eu não acho que é ser Nutella. Eu acho que, de certa forma, você vai naturalmente se profissionalizando. Não tem Exatamente. como. né? E eu queria um padrão no meu processo. Perfeito. Porque com panela elétrica você segue ali, ó, rampinha, tudo normal. Porque fogão era aquele negócio. Fogão 2 bocas, liga, termômetro. Chegou, desliga. Então você tá ali, tô trabalhando 65. Bateu 63, desliga. Mas você piscou, já foi para 67. Então aquilo aí você já matou o que você estava fazendo. Então você tem que ficar ali, seguir a coisa certinha para não... Uma panelinha elétrica foi a melhor coisa que eu fiz. Depois o fermentador pressurizado. Coisas mais evoluídas, mas nós vamos falar desses 2 itens aqui que trouxeram, que eu quero falar rapidamente disso. O que é isso, para não falar outra coisa? Edu, isso aqui é um densímetro. Densímetro. Que está de ponta cabeça ainda por cima. Então é Isso. assim. Densímetro, que é de densidade. Exatamente. Densidade. Só mostra esse. É porque esse aqui não é? Porque esse não é um. Esse é- O que é Esse isso? aqui, ele faz a mesma coisa que aquele, só que esse aqui é um refratômetro. Esse aqui é um refratômetro, que faz o quê? Refração do quê? Então, é através da refração da luz, né? Só que eu também meço a mesma coisa que aquele. Eu meço quanto tem de sólido no líquido. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cerveja com o Brix, né? Eu vou fazer a cerveja com 12 platos, 12 Brix. Então, ou eu meço nesse ou nesse. O problema desse aqui é que para medir, por exemplo, eu tenho que ter uma proveta de 250 ml. Proveta. Para soltar ele lá Muito dentro. legal. Lembrou das aulas de química? Não, Essa ele faltou. todas elas. Então, quando eu estou mosturando na fervura, até que vai. Só que depois que eu estou fermentando, esse cara é um problema, porque toda vez que eu vou medir, eu tenho que tirar 250 ml.
Então vamos supor, a pessoa faz 10 litros em casa. Ele tira 250 para medir. Aqueles 250 ele não pode voltar para dentro do fermentador dele. Boa. Ele tem que jogar fora ou, dependendo da situação, o pessoal bebe, né? Eles Não, bebem. no meu caso eu bebo. Então, só que você vai medindo. Se você medir 4 vezes, você já tirou 1 litro de cerveja. Entendeu? Tá. Nesse carinha aqui já não. Você vem aqui, tira uma gotinha, põe aqui, olhou contra a luz e já era. Mas o básico que as pessoas precisam, de repente, para começar a produzir uma coisa bem básica. O básico é um densímetro, né? Que ele é um pouco mais barato que o refratômetro. Um saco de voal, uma panela, um balde. O básico. Termômetro. E o termômetro, não podemos esquecer o termômetro. O termômetro você tem que ficar medindo ali. Geladeira seria bacana, mas se não tem, deixa num cantinho mais. Eu fazia assim, logo quando Coloca comecei. debaixo da escada e acabou. E deixa Tem ali. gente que usa Sim, PET congelada para PET controlar a congelada em temperatura. isopor. Não, para mim é um mundo novo, obviamente, como eu brinquei, nós somos ignorantes e é fato. É fato. Mas é muito legal você ver que é um produto, né, que somos apaixonados por consumir cerveja, mas ao mesmo tempo pode ir de uma simplicidade a uma complexidade Exatamente. em questão assim de, cara, detalhes. E em casa, Isso é e em absurdo. casa a pessoa pode Em fazer essas casa, coisas. e isso pode ser realmente um hobby. A pessoa pode desenvolver isso como um hobby e começar a estudar um pouco disso tudo. E aí ela traz várias competências para dentro do conhecimento dela. Sim. E a gente nem falou de tecnologia, e eu já vou deixar o convite para você, só que eu não brigo com você de novo. A gente vem junto para não disputar a vaga, né? Você e você. Que a gente tem que colocar um pouco de tecnologia nessa história toda. Ó, amigas e amigos, ó. A gente vai continuar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Fecha em mim, meu irmão. Fecha aqui. Fecha. Corta pra 18. Como? Nossa, lembra? Fecha aqui, ó. Cadê? Não, assim. Severo, isso. Severo e no Hopes. Ó, comece a produzir em casa, viu? Eu não vou produzir porque eu vou comprar do Maurício e do Fernando. Na verdade, o Maurício compra do Fernando e eu compro do Maurício. É a cadeia, né? Assim isso aí. funciona. O a Eric cadeia. distribui. Faz o contrário. Compra do Fernando, manda pro Maurício, fala que você quer uma especial base 1. Mas eu aí, quero pronto, isso, aí. viu? Já se prepara que nós vamos fazer rótulos base 1. Eu fiz pra você já. Fez, eu Só que tomei você bebeu tudo. Amigas e amigos, obrigado mesmo. Valeu. Ô, Tchau. não tem mais uns minutinhos, não? Ah, não? Não faz assim. Vamos beber, vamos. Ô, Bilidinho. Ô, Bilidinho, tá de ajuda sacanagem, nós, Bilidinho. pô. Ó, vamos abrir mais essa aqui, ó. Tem mais uns minutinhos aí, a gente pode falar do quê? Encerra, meu rei. Encerra. Não força a barra. Gente, obrigado. Cara, conteúdo super diferente, descontraído demais. É muito legal isso, porque a gente não falou muito de tecnologia, mas esse tipo de tema traz muito de tecnologia para os próximos. A gente tem muita coisa para falar. Tecnologia no campo, né, Perfeito. da agricultura, tecnologia no processo, todo esse processo de beneficiamento. Tem uma tecnologia incrível que a gente ainda não tem no Brasil. Tem muita coisa para falar. Pô, round 2 aí já, hein? Bacana já também. Já vi o pessoal com máquina. O próximo, então, hein? O próximo vai ser isso: tecnologia com a produção de lúpulo, não de cerveja, de lúpulo. Entenda quem quiser. Fechou?